Bom, nessa, galera, vamos concluir agora o assunto sobre a questão da expansão territorial. Nós já falamos da expansão na região norte do Brasil, floresta amazônica, através dos fortes militares e do sertão. Falamos da expansão no atual Nordeste brasileiro a partir da criação do gado, a partir da pecuária que avança para o interior. Hoje falaremos do assunto do bandeirismo, fundamental para entendermos este processo de expansão ao longo dos séculos XVI e XVII. Bacana? Quando falamos bandeirantes, bandeirismo, eu me refiro à região da capitania de São Vicente, os vicentinos. Mas nós vamos destacar principalmente São Paulo, fundado em 1554 pelo padre Anchieta, num processo de avanço do catequismo cristão português em direção ao interior da colônia portuguesa. Em 5 de janeiro de 1554, Anchieta funda o Colégio de São Paulo como um ponto avançado do catequismo, da evangelização das populações nativas. Em torno do Colégio de São Paulo, em 1554, fundado por Anchieta, começa a surgir um povoado. Desse povoado, mais tarde, é elevado à condição de vila. E esta vila, posteriormente, à condição de cidade. É a atual cidade de São Paulo. Tanto que quando vamos à capital paulista, São Paulo, Catedral da Sé, nós temos ali o Colégio de São Paulo, o pátio do colégio, o marco zero da cidade de São Paulo, o processo de constituição daquilo que hoje é a cidade e o próprio estado de São Paulo. Então seria bacana nós percebermos o seguinte: nós temos o bandeirismo entre os séculos XVI e XVIII. Um dos seus momentos auge é século XVII para o século XVIII, destacando principalmente a questão da descoberta do ouro, finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Queria fazer aqui uma brincadeira com vocês, entre aspas, para poder visualizar melhor esse assunto. Como, por exemplo, nós sabemos que os portugueses, eles vêm do litoral. A partir da Europa, o Oceano Atlântico, chegam ao continente americano. Então nós temos o litoral, o litoral atlântico. Quando os portugueses chegam nessa região, onde hoje é São Paulo, litoral paulista, litoral fluminense, eles estão de frente com a Serra do Mar e a Mata Atlântica, que os portugueses chamaram de a muralha, um obstáculo, inclusive, para o seu avanço em direção ao interior. Então, no litoral, nós temos a Serra do Mar, composta pela Mata Atlântica. A Serra do Mar, a Mata Atlântica, é um obstáculo ao avanço do interior, mas esse obstáculo ele vai ser rompido, como por exemplo, pelo próprio Anchieta, que seguindo o caminho dos tupis, a picada, podemos falar, dos tupis, que eles conhecem a forma de chegar ao interior. Só que quando nós falamos o caminho dos tupis, essa picada é pelo meio da mata, é pelo meio da floresta, é pelo meio da Mata Atlântica, extremamente complexa, árvores de 30, 40, 50 metros, uma mata fechada, altíssimas temperaturas, uma umidade muito forte, que faz com que a sensação térmica seja ainda maior, um ambiente, um habitat pouco conhecido, nada conhecido na verdade, pelos europeus, mas profundamente conhecido pelas populações nativas. Daí a aproximação do Anchieta com certos grupos indígenas, que o leva, que dá condições dele chegar até a região interiorana, chamado Planalto de Piratininga. Então eles vão chegar ao Planalto de Piratininga. Quando falamos em Planalto de Piratininga, já podemos falar que estamos no interior. Então a brincadeira aqui é do litoral, rompendo Serra do Mar e Mata Atlântica, chegando ao Planalto de Piratininga, de uma maneira simbólica, eu estou aqui no interior. E foi ali que Anchieta vai fundar o Colégio de São Paulo. 25 de janeiro de 1554, que é a data comemorativa da cidade de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. Este colégio, em 1554, fundado pelo Anchieta,
que hoje é considerado pela Igreja Católica um santo. O objetivo de Anchieta nesse colégio, Anchieta, que é um padre jesuíta, é levar a catequização para as populações interioranas, para as populações nativas interioranas. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, das décadas e dos séculos, no entorno desse colégio surge um povoado. Esse povoado já começa a surgir na transição do 16 para o 17. Povoado esse elevado à condição de vila e mais tarde à condição de cidade. Nós vamos estudar esse processo vila e cidade a partir do século XVIII, a descoberta do ouro na região onde hoje são as Minas Gerais, ouro descoberto pelos bandeirantes. É um assunto que a gente vai trabalhar em mineração. Este povoado, esta vila, essa cidade, formada pelos paulistas. É aqui que começamos a falar dos paulistas. Paulistas que vivem nesse povoado, em torno desse colégio catequizador, Ciplanalto do Piratininga, na região já interiorana do Brasil. O que é importante o aluno visualizar? Eu estou do século XVI para o XVII, ao longo de todo o século XVII, ao longo de todo o século XVIII. Então, eu estou falando de 100, 200 anos. A característica geográfica vai dar uma característica importante aos paulistas. Os paulistas que vivem no interior, afastados do litoral pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica, eles têm como chegar ao litoral, mas não têm facilidade para chegar ao litoral. Como as pessoas que vivem em outras regiões do Brasil podem também chegar a São Paulo, mas não têm facilidades para se chegar até ali. Portanto, esta questão, Serra do Mar, Mata Atlântica, esta questão geográfica vai criar em torno de São Paulo um relativo isolacionismo, uma relativa isolação, um isolacionismo. Vai ficar um pouco isolado em relação aos restantes da colônia, inclusive em restante ao próprio mundo. Um certo isolamento, perdão. Esse isolamento físico. Repetindo, Mata Atlântica, Serra do Mar, cria um relativo isolamento dessa população paulista, o que não impede o contato, mas dificulta. Por isso que a gente percebe que ao longo dos séculos, a tendência dos paulistas não é se voltar tanto para o litoral, não é se voltar tanto para as demais regiões coloniais do Brasil, não é tanto se voltar para a Europa, mas para o seu local e do seu local indo em direção ao interior. Os paulistas têm uma tendência de interiorizar-se desde um primeiro momento. Então, do Planalto do Piratininga, eu continuo meu processo de avanço em direção ao interior. Duas características são importantes para destacarmos aqui. Dois pontos são importantes destacarmos. Esses paulistas que vivem nos povoados em torno desse colégio de São Paulo, eles têm uma atividade agrícola, eles têm uma atividade econômica, agrícola. Só que ao estudarmos essa atividade econômica agrícola nos seus primeiros momentos, século XVI, século XVII, é uma atividade agrícola muito mais voltada, num primeiro momento, à subsistência. Ou seja, produção alimentícia. Essa atividade agrícola de subsistência de alimentos dos paulistas, no primeiro momento, 16, 17, ao longo do século 17, os paulistas utilizam-se da mão de obra escrava. A mão de obra escrava utilizada pelos paulistas em suas propriedades é a indígena. Vai predominar em São Paulo a escravidão indígena ao longo de vários séculos. Este é o motivo de um assunto muito trabalhado em vestibulares: as tensões entre os paulistas escravizadores de índios e os padres jesuítas que estão lá desde um primeiro momento em um processo catequizador, como estudamos nas aulas anteriores, contrário ao processo da escravização. Então, há em São Paulo, como existe em outras regiões da colônia, uma tensão entre os jesuítas e os paulistas.
paulistas escravizadores, jesuítas catequizadores e contrários à escravidão indígena. Por isso que em muitos momentos em São Paulo tivemos o chamado bota fora dos padres, em que os paulistas se uniam e botavam os padres jesuítas para fora de São Paulo, pois esses atrapalhavam suas atividades econômicas, principalmente a escravização indígena. Os padres saíam, mas sempre voltavam. Então a tensão ela é corrente nesta região. Correto? Outro assunto importante que precisamos destacar entre esses paulistas são as expedições que faziam em direção ao interior. Cuidado com o detalhe, nem todo paulista pratica essa expedição. Famílias de paulistas articulavam expedições para o interior atrás de índios para serem escravizados e usados nas suas próprias propriedades rurais. Em momentos de crise do escravismo africano em determinadas áreas coloniais, bandeirantes paulistas empreendiam bandeiras de escravização do índio para vender esses índios fora de São Paulo. Então, em alguns momentos de crise, como por exemplo as ocupações holandesas, onde hoje é o Nordeste brasileiro, onde os holandeses também controlaram o tráfico negreiro África-Brasil, dificultando a chegada de trabalhadores escravizados, por exemplo, na região de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Faltando trabalhadores escravos africanos, novamente volta-se para a escravização indígena. E aí paulistas empreendiam expedições, captura do índio e a sua comercialização. Mas a princípio era a captura dos índios para a escravização e utilização desses escravos em suas próprias propriedades. Eles já tinham este modus operandi que será usado em outros momentos históricos, correto? Então, determinadas famílias paulistas organizam expedições voltadas principalmente para o interior, destaque para o interior. Vamos usar uma outra expressão, expedições para o sertão. Sertão é o interior, galera. Até os dias de hoje usamos a expressão sertão como uma referência ao interior do Brasil. Música sertaneja, muito forte no interior do Brasil, né? Irmãos Vilas Boas, sertanistas, né, que tinham como trabalho expedições no interior do Brasil junto às populações indígenas, Mato Grosso, principalmente floresta amazônica. Então, essas expedições organizadas por determinadas famílias de paulistas que se voltavam para o sertão, se voltavam para o interior, com qual objetivo? Podemos falar nas chamadas bandeiras. Ao usar o termo bandeiras, estamos falando dessas expedições, chamadas bandeiras. Cada família tinha a sua própria bandeira, o brasão da sua família, o símbolo da sua família. Essas expedições, chamadas bandeiras, elas podem ser divididas em 3 grupos, apesar de que na maioria das vezes as coisas elas se misturam, mas é comum em exercício vestibular pedir para o aluno identificar as chamadas bandeiras de captura do índio, de captura do indígena, para colocá-lo na condição de trabalhador escravizado. Para a escravização. Essas expedições, essas bandeiras de captura do índio para colocá-lo na situação de escravização, elas são chamadas de preação do índio. Já encontrei alguns exercícios usando a expressão preação, captura do índio. Correto, galera? Índios capturados pelos bandeirantes, índios capturados pelos bandeirantes são colocados na situação de escravização nas propriedades rurais desses paulistas e em determinados momentos de crise do escravismo africano, do tráfico africano em determinadas regiões da colônia, a venda desses escravos indígenas em outras regiões. Outra forma de expedição que nós temos são as chamadas bandeiras de mineração. São as bandeiras de mineração. Prospecção. As bandeiras de
prospecção, são as bandeiras de mineração. Bandeiras dessas, expedições essas, que vão Brasil adentro, sertão adentro, interior adentro, à procura por metais e pedras preciosas. Uma informação que eu acho importante passar sempre para o aluno é que, desde um primeiro momento, século XVI, essas expedições paulistas encontram pedras preciosas, encontram metais preciosos. Só que esses metais preciosos, em pouca quantidade, não dá para explorar numa escala de mercado e de baixa qualidade. Mas como se encontrou desde o primeiro momento do século XVI, estimula-se essas expedições ao longo do 16 para o 17 e ao longo de todo o 17, encontrando em escala comercial em grande abundância, onde hoje é o estado de Minas Gerais, né, o ouro de aluvião encontrado naquela região, que vai gerar um novo momento do processo colonizador, que trabalharemos numa outra aula. Portanto, tínhamos expedições à procura de metais e pedras preciosas, chamadas prospecção ou mineração. Outra forma de expedição que os bandeirantes organizaram eram as chamadas bandeiras de contrato. As bandeiras de contrato, literalmente bandeirantes, grupos de bandeirantes, famílias bandeirantes, eram contratados ou por particulares ou até mesmo pelo Estado português para desenvolverem algumas atividades. Quais são? Bandeiras de contrato. Bandeirantes eram contratados para destruir quilombos, locais de resistência à escravização. O mais famoso, nós sabemos, Palmares, destruído numa bandeira de contrato, inicialmente a partir de Domingo Jorge Velho. Nós vamos bater esse papo quando falarmos da questão das ocupações holandesas. Então, bandeiras eram contratadas para destruir quilombos, locais de resistência à escravização, indígena, africana principalmente, e para destruir tribos hostis aos colonizadores. Aqui, galera, nós temos que destacar um determinado assunto que é fundamental e tem que tomar um certo cuidado com a interpretação, que é a questão da guerra justa. Aqui temos que destacar a questão da guerra justa. A guerra justa, galera, foi estabelecida como forma de justificar a destruição de quilombos e principalmente tribos hostis, a partir de uma noção que veio da escravidão antiga. Por isso que muitas vezes o exercício pede para explicar a guerra justa a partir do princípio da escravização da Idade Antiga. Que escravização é essa? Em uma guerra, eu, vencedor, torno o derrotado, torno o meu inimigo em meu prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra, invariavelmente, se transforma em trabalhador escravizado, comercializado em várias áreas da região chamada Mundo Antigo, Europa, África e Ásia, ali nas margens do mar Mediterrâneo principalmente, e entrando também pelo continente asiático. Essa guerra justa ela é muito destacada no Brasil ao longo do século XVII. O Estado português ou determinados colonos declaram uma guerra justa a uma tribo, que segundo eles é hostil à presença dele colonizador, e que esses índios nos atacam. Se eles nos atacam, é um direito nosso atacá-los como forma de defesa. E o meu inimigo derrotado, nessa condição, pode ser colocado na condição de escravização. Eu peço para que vocês atentem para o seguinte: é legítima a reação das populações indígenas à presença do colono, mas em muitos momentos não se percebe nem mesmo essa reação. A guerra justa é usada como uma justificativa para escravizar indígenas e para destruir quilombos. Eu declaro que eles me atacaram, mesmo que muitas vezes ataque não aconteça, é uma natural resistência que existe,
Mas eu justifico através desse ataque a declaração de uma guerra justa, para que este indígena ou este quilombo derrotado sejam colocados na condição de escravos. Era uma forma de justificar a destruição e a escravização. Homens que vivem em quilombos são homens livres, derrotados são colocados na condição de escravo. Tribos indígenas que resistem à presença colonial são homens livres, que derrotados são colocados na condição de escravo. Então é um instrumento utilizado pelo Estado português e pelos colonos para destruir e colocá-los numa condição de escravização, inclusive para que pudesse se argumentar em relação à Igreja Católica, que desestimula a escravização indígena. Bacana? Depois nós vamos dar continuidade ao assunto, que são as monções e as entradas. Bacana.